Música, informação e espiritualidade. Você encontra aqui na Rádio Profecia. 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 Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Chegamos até você com mais um programa no Trono da Graça. Hoje é a festa do fogo. O novo Pentecostes vai acontecer. Unidos, esperando sua glória. A Virgem Maria vai interceder. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha aqui pela Rádio Anunciadora, você também que me acompanha pela Rádio Profecia. Uma santa e abençoada noite. Estamos chegando até você com mais um programa no Trono da Graça, levando o cenáculo até o seu lar. Nossa, como o tempo passa rápido, não é verdade? Já estamos na 5ª semana da Páscoa, desse tempo santo, nesse tempo pascal, nesse tempo de ressurreição, nessa nossa série pascal, dai aos corações vossos 7 dons, e estamos chegando aí ao nosso quinto dom, o dom da ciência. Então já vai preparando o seu coração, preparando o seu caderno de intimidade, preparando sua Sagrada Escritura, abrindo as portas do seu coração, porque está entrando no ar aqui com seu amigo, com seu irmão Luiz Marcelo, está entrando no ar pela Rádio Anunciadora, pela Rádio Profecia, o nosso programa Trono da Graça. E louvemos ao Senhor com comunidade Shalom. Nosso Rei ressuscitou, aleluia! Vede de onde o Senhor nos tirou, de onde o seu braço nos resgatou. Seu precioso sangue, vitória nos deu, e hoje cantamos o amor de Deus. Seja o nosso louvor ao Deus vivente, que com sua morte nos remiu para sempre. Testemunhamos nosso Rei ressuscitou. Nós ouvimos, aleluia. Vede de onde o Senhor nos tirou, de onde o seu braço nos resgatou. Seu precioso sangue, vitória nos deu, e hoje cantamos o amor de Deus. Seja o nosso louvor ao Deus vivente, que com sua morte nos remiu para sempre. Testemunhamos nosso
que com sua morte nos remiu para sempre. Testemunhamos nosso Rei ressuscitou. Nós o vimos, aleluia. Seja o nosso louvor ao Deus vivente, que com sua morte nos remiu para sempre. Testemunhamos nosso Rei ressuscitou. Nós o vimos, aleluia. Coração, vamos mudar o mundo no trono da graça. E o nosso coração já começa a se encher de grande expectativa pela solenidade de Pentecostes que se aproxima. Principalmente pois estamos no mês de maio, no mês de Maria Santíssima, no mês da esposa do Espírito Santo. E clamando a intercessão de Maria, iniciamos esse nosso cenáculo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E te pedimos, vinde, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, vinde ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, porque nós queremos sermos cheios do Teu Espírito. Queremos, Senhor, que o nosso coração seja inundado por Tua graça, por Tua poderosa intercessão. Queremos, ó Espírito Santo, que pela intercessão do Imaculado Coração de Maria nós possamos ser cheios, repletos, inundados pela força do Espírito. Vinde Espírito Santo transformar o nosso interior, vinde Espírito Santo nos encher da sua divina ciência. Vinde Espírito Santo, nós te clamamos, nós te desejamos. E nesse primeiro programa desse mês dedicado a Maria Santíssima, nós queremos, Espírito, que o Senhor venha a nós pelas mãos dela, pela intercessão dela, pelos pedidos dela. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus.
cenáculo de amor. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Trono da graça. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado, e o nome de sua mãe Maria Santíssima. Bem-vindos ao nosso quinto encontro, nossa quinta meditação da nossa série Dai aos corações vossos 7 dons. Nós já pedimos sabedoria, luz para entender, força para agir. E hoje pedimos ao Espírito Santo que nos ensine a enxergar o mundo como ele realmente é. Nós vamos meditar hoje sobre o dom da ciência. Se pegarmos na nossa Bíblia, eu estou usando aqui a Bíblia da edição da Ave Maria, pegarmos lá no livro da sabedoria, no capítulo 13, versículo 5, nós vamos ler: pela grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar analogamente à contemplação do seu Criador.
Vou ler mais uma vez esse versículo. Pela grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar analogamente à contemplação do seu Criador. Que este dom, o dom da ciência, nos ensine a ler a assinatura de Deus em toda a criação. É importante não confundir este dom com a ciência dos laboratórios ou das universidades. Essa é a distinção bem clara que nós precisamos ter. Não podemos confundir o dom da ciência com a ciência dos laboratórios e das universidades. Adolphe Tanqueray, em seu compêndio de teologia ascética e mística, nos ensina que o dom da ciência é uma luz que nos faz julgar retamente as coisas criadas em suas relações com Deus. Vamos aprofundar um pouco essa doutrina, essa teoria. Tanqueray nos explica que este dom nos mostra a fragilidade das coisas deste mundo. Ele nos faz ver que as criaturas, por mais belas que sejam, não são o nosso fim último, mas são apenas degraus. O dom da ciência nos dá o desapego. Ele nos ensina a usar as coisas do mundo para ir a Deus e não para nos esconder de Deus. Enquanto a ciência humana estuda as leis da matéria, o dom do Espírito nos revela o vazio de tudo o que não é eterno, protegendo o nosso coração de colocar as esperanças onde tudo passa e se acaba. Olha que bonito, o dom da ciência, meu irmão, minha irmã, faz com que eu e você não sejamos apegados aos bens da criação. O dom da ciência nos faz com que olhemos para toda a criação e, ao olhar tudo, foquemos naquele que é o autor de todas as coisas. Usar as coisas do mundo para ir ao encontro de Deus e não para nos esconder de Deus. Um exemplo claro é o que estamos fazendo agora. Você está me ouvindo através da web rádio, a web rádio que funciona, tão somente funciona pela internet. Você que está me ouvindo no podcast Voz e Unção, você está me ouvindo através da internet, ou seja, uma obra criada, algo criado pela inteligência do homem, inteligência essa dada por Deus. E nós estamos nos utilizando disso, dessa criação. Eu estou me utilizando de um microfone, eu estou me utilizando de uma mesa de som, eu estou me utilizando de um computador, de energia elétrica. Tudo que veio da inteligência foi criado pela inteligência do homem, iluminada por Deus. Mas isso tudo eu estou utilizando para quê? Para ir ao encontro de Deus. Para ir ao encontro dele. Para ir ao encontro daquele que é a razão da nossa vida, a razão da nossa esperança. E eu não estou mergulhado na tecnologia e colocando toda a minha confiança, toda a minha esperança, todo o meu afinco, uma confiança cega somente nas coisas que passam, nesses bens que acabam. O meu coração, ele está mergulhado em Deus. E eu me utilizo de todas essas tecnologias, de toda essa obra criada, coisas frágeis, coisas que se perdem, coisas que perecem, mas me utilizando delas para ir ao encontro daquilo que é eterno, daquilo que é pleno, daquilo que vai me levar para a eternidade. Então, esse dom do Espírito Santo me ensina e me mostra que as coisas passam. É por isso que é bonito a frase de Santa Teresa d'Ávila: tudo passa, só Deus nos basta. E falando de Santa Teresa,
nós podemos ver que os santos olhavam para o mundo e viam a face de Deus. Olha que bonito isso. Os santos olhavam para o mundo e viam a face de Deus. São Francisco, cujo jubileu estamos vivendo nesse ano, o jubileu franciscano, São Francisco de Assis é o maior exemplo. Ele chamava o sol de irmão e a lua de irmã, porque o dom da ciência o fazia ver a marca do Criador em cada ser vivo. Isso é muito importante. São Francisco dizia: quem és tu, meu Deus, e quem eu sou? Olha que pergunta incrível. Quem és tu, meu Deus, e quem sou eu? Francisco enxergava em tudo a marca do Criador. São Boaventura também nos ensina que as criaturas são como um espelho, onde vemos refletida a bondade de Deus. E São João da Cruz, o grande mestre místico, o grande mestre da mística, afirmava que as criaturas são como rastros da passagem de Deus. Para quem tem o dom da ciência, uma flor, um pôr do sol, ou o sorriso de uma criança não são apenas fatos biológicos, mas são mensagens de amor do Pai, de Deus Todo-Poderoso. Eu gosto muito de contemplar o mar. Eu, Luiz Marcelo. Eu gosto muito de contemplar em silêncio o mar. E contemplando o mar, eu enxergo nele a grandeza de Deus, a infinitude de Deus, principalmente quando nós estamos diante do oceano e que você olha lá no horizonte, lá no infinito, céu e mar se encontram, e aquilo me leva a meditar sobre a infinitude de Deus. Quando eu penso na profundeza do oceano, me vem a profundidade do amor, da misericórdia, do mistério que é Deus, que por mais que nós mergulhemos nesse mistério, busquemos compreender, estudando, meditando, jamais a nossa mente compreenderia e compreenderá a grandeza, a profundidade, a imensidão, a infinitude de Deus. Por isso repetimos como São Francisco de Assis: quem és tu, meu Deus, e quem sou eu? E quando olhamos, e quando eu olho para o mar, não é apenas um fenômeno da natureza, não é apenas um amontoado de água com salinidade, com movimento de marés, de corrente. Por mais que eu medite tudo isso sobre os aspectos biológicos, físicos e químicos, num dado momento eu irei me espantar, eu irei parar diante disso tudo e dizer: quem és tu, meu Deus? E quem sou eu? E como esse dom, meu irmão, minha irmã, muda sua vida hoje, trazendo para a nossa prática, trazendo para o nosso cotidiano, aplicar na prática o dom da ciência. O dom da ciência, ele cura a nossa cegueira espiritual. Olha que fantástico. O dom da ciência cura a nossa cegueira espiritual. Bem verdade, meu irmão, minha irmã, que eu e você vivemos num mundo onde se idolatra o consumo, o dinheiro e o corpo. É verdade ou não é que todas as vezes que você liga a televisão, ou que você ouve uma rádio, ou que você vai andando pelas ruas, são tantas lojas, são tantas luzes, e a idolatria do consumo, e o consumo que gera uma idolatria ao dinheiro. Eu preciso ter dinheiro, eu preciso conquistar, eu preciso avançar, e o corpo, e a idolatria ao corpo. O dom da ciência vai nos dar um equilíbrio nisso tudo, e eu vou explicar.
O dom da ciência, ele nos faz cuidar do que temos, mas sem sermos escravos de nada. Porque compreenda, meu irmão, não é pecado você ter algo. Não é pecado você conquistar algo. Não é pecado você alcançar vitórias materiais. Mas essas vitórias, essas conquistas, elas não podem fazer de você um escravo. E Jesus nos fala isso brilhantemente no seu Santo Evangelho. Jesus fala para nós, e se você quiser pegar comigo, você pega comigo, lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 34, mas eu quero pegar com vocês do versículo 30 ao 34. Diz Jesus no Evangelho de São Mateus: se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Sabe aquele sentimento de vazio que aparece mesmo quando você tem tudo? Vai dizer que talvez você mesmo seja assim, ou você conheça pessoas que têm exatamente tudo, que não passam nenhuma dificuldade. Mas mesmo assim, vem aquele sentimento de vazio. Sabe esse sentimento, meu irmão? Isso é o Espírito Santo lhe soprando pelo dom da ciência, que o seu coração foi feito para o infinito e que as coisas da terra não podem preenchê-lo. Eu tenho uma frase que é até o meu lema de casamento com a minha esposa Fernanda. É uma frase de Bento XVI. Bento XVI nos ensina que o verdadeiro amor promete o infinito. Ele não se acaba aqui. Ele não se detém aqui nas coisas dessa terra. O verdadeiro amor que une, por exemplo, um homem a uma mulher através pelos sagrados laços do matrimônio, ele não está enraizado nesta terra. Ele está voltado para o infinito. Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, utilizar este dom para a educação dos nossos filhos, para a educação dos nossos jovens, das nossas crianças, para não se desesperar com perdas materiais e para valorizar o que é invisível aos olhos humanos, mas eterno aos olhos de Deus. O dom da ciência nos faz mudar o peso, o valor que damos às coisas. Que o dom da ciência nos ensine a olhar e a buscar as coisas do alto. Que o dom da ciência me ajude a mim e a você, meu irmão, minha irmã que me ouve nesse momento, a mergulharmos de maneira profunda no autor de todas as coisas e não em todas as coisas do autor. Busquemos ao Senhor, Criador de tudo. Derramemos nele o nosso coração. Dai-nos, ó Espírito Santo, o dom da ciência. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em o nome de sua mãe, Maria Santíssima. Trono da graça. Pensamento vive em você,
a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez. Basta querer pra te ver outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez. Basta querer pra te ver outra vez. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez. Basta querer pra te ver outra vez. Basta querer pra te ver outra vez. Outra vez. Te convidamos a entrar na Sala do Trono. Com muita devoção, façamos a nossa oração. E hoje na nossa Sala do Trono, eu convido você, meu irmão, minha irmã, junto comigo, a pedirmos essa clareza de visão, a abertura da nossa visão espiritual. Vamos pedir ao Espírito Santo que cure o nosso olhar das ilusões desse mundo. Por isso, Espírito de verdade, Espírito Santo de Deus, nós os pedimos o dom da ciência. Senhor, dai-nos a graça de ver as coisas como vós as vedes. Não permitais que nós, Senhor, sejamos iludidos com as vaidades passageiras, ou que coloquemos o nosso coração naquilo que se corrói e que se perde. Como o Senhor nos ensina no Evangelho, aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, e que o nosso tesouro esteja no céu, onde a traça não corrói, onde as coisas não se perdem.
Ensinai-nos, Senhor, a usar os bens da terra com gratidão, mas sempre com os olhos fixos no céu. Sim, Senhor, tirai do nosso coração toda ingratidão, e enquanto orava, o Senhor colocava no meu coração tirar toda murmuração em relação ao nosso salário, ao quanto recebemos. Sim, Senhor, que todos nós possamos ser curados de todo e qualquer tipo de murmuração e saibamos ser gratos à sua providência. Precisamos ser gratos à sua providência, Senhor, que nunca nos deixa faltar, que nunca nos deixa faltar nada, Senhor. Ah, Senhor, que nós possamos, que em cada criatura nós saibamos reconhecer o vosso rastro de amor, e que nada, absolutamente nada, se torne um obstáculo entre a nossa alma e a vossa majestade. E percebamos, Senhor, que ser desapegado dos bens não significa utilizar os bens com desleixo. Ah, já que tudo vai passar, tudo que é passageiro, então vou viver. Não, de forma alguma, Senhor. Mas utilizar e perceber em cada dom criado o sinal do teu amor, o sinal da tua misericórdia, o sinal do teu carinho, o sinal da tua presença. Sim, Senhor, nós queremos enxergar em tudo um sinal da tua presença. Por isso, batiza-nos, Senhor. Batiza-nos no teu Espírito Santo. Batiza-nos no teu Espírito Santo, dando-nos, Senhor, a ciência, dom que nos faz enxergar em tudo os rastros do teu amor. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor, a graça de um novo batismo no teu Espírito, para que possamos ser homens novos, mulheres novos, com um coração grato, com um coração cheio do teu amor, cheio da tua graça, cheio da tua misericórdia, cheio de reconhecimento. Queremos ter corações gratos e reconhecidos, Senhor, de que tudo que temos, tudo que somos, tudo que usufruímos, o céu que contemplamos, a lua que brilha de noite, o sol que brilha de dia, tudo, Senhor, é o teu sinal de amor. Vem, Espírito Santo de Deus, e reaviva em nós a chama, reaviva a chama em nós, Espírito Santo, para que possamos ser homens e mulheres transformados pelo seu amor. Vem, Espírito Santo de Deus, reaviva em nós a chama, renova em nós o fogo do teu amor. Vinde, Espírito Santo de Deus. Precioso depósito da fé no Espírito Santo que mora em mim, fortificado pelo poder de Deus. Anunciarei com intrepidez e alegria o Evangelho, do qual fui constituído pela graça e favor do meu Senhor. Vergonha
perseguido, persistirei, pois sei em quem eu pus a minha confiança. Vem, Senhor, vem, Senhor, reaviva a chama, reclama o fogo, dá-me coragem pra servir, renova a dor, restitui o que se perdeu, dá-me força, Senhor, pra seguir ao lado teu. Com intrepidez e alegria o Evangelho, do qual fui constituído pela graça e favor do meu Senhor. Vergonha não terei, vou abraçar minha cruz, mesmo se perseguido, persistirei, pois sei em quem eu pus a minha confiança. Vem, Senhor, vem, Senhor, reaviva a chama, reclama o fogo, dá-me coragem pra servir, renova a dor, restitui o que se perdeu, dá-me força, Senhor, pra seguir, pra seguir contigo, Deus. Reaviva a chama da fé, da esperança, reaviva a chama, reclama o fogo, dá-me coragem pra seguir, renova a dor, restitui o que se perdeu, dá-me força, Senhor, pra seguir ao lado teu. Vamos mudar o mundo no trono da graça. Meu irmão, minha irmã, esse foi mais um programa no Trono da Graça, mais um programa da nossa série Dai aos Corações Vossos 7 Dons. E já vai preparando o seu coração, porque na próxima semana nós entraremos no coração da nossa relação filial com Deus, através da meditação do dom da piedade. Através da meditação do dom da piedade. E que nessa semana, até a próxima, a luz do Senhor guie o nosso olhar. Tudo que nós aprendemos com o dom da ciência irá nos encaminhar para nós mergulharmos nessa relação filial com o nosso bom Deus. Lembrando que o nosso programa Trono da Graça vai ao ar pela Rádio Anunciadora, a rádio oficial da Arquidiocese de Niterói, pela web Rádio Profecia, da região dos Lagos, nosso querido Vicariato Lagos da nossa Arquidiocese de Niterói, e na Rádio Anunciadora, programas inéditos, toda terça-feira às 20 horas. Na Rádio Anunciadora, toda terça-feira às 20 horas, programas inéditos. E na Rádio Profecia, a exibição é toda quinta-feira às 19 horas. Então,
na Rádio Anunciadora, terça-feira às 20 horas, na Rádio Profecia, quinta-feira às 19 horas. Marcelo, quero ouvir o programa mais uma vez, como é que eu faço? Você tem as duas opções nas duas rádios. Na Rádio Anunciadora nós temos reexibições na quinta, sábado e domingo também às 20 horas. E na Rádio Profecia é só você clicar lá no canal do YouTube da Web Rádio Profecia, digita lá na barra de pesquisa do YouTube, Web Rádio Profecia, lá você encontra o nosso programa na íntegra. Marcelo, eu quero ouvir só a meditação, só a reflexão. Aí eu faço convite a você conhecer o meu canal, meu podcast, Voz e Unção. Toda terça-feira às 21h10 vai ao ar, já sobe para o nosso podcast, já fica disponível a meditação da semana, do programa No Trono da Graça da semana. Então, você que me acompanha pelo podcast, se você não acompanha ainda, você vai lá no Spotify e você bota na barra de pesquisa Voz e Unção com o professor Luiz Marcelo. Voz e Unção com o professor Luiz Marcelo, ou você digita @Luiz com S, Marcelo, _BD, e lá você vai encontrar o nosso podcast Voz e Unção no Spotify. Lá você encontra essa reflexão e muitas outras reflexões, e muita coisa boa vem por aí no nosso podcast. Deus inspirou essa obra, inspirou esse canal de evangelização, e lá vamos nós, mergulhando no querer de Deus, buscando no dom da ciência enxergar em tudo rastros de Deus. Então te convido a lá seguir o nosso podcast, divulgar, compartilhar, levar adiante essa boa nova, bem como lá colocar nos comentários, seu pedido de oração, seu testemunho, sua partilha sobre o que lá está postado. Tá bom, meu irmão, minha irmã? É uma grande alegria sempre estar com vocês. E nesse momento vamos nos colocar na presença de Maria Santíssima. Nossa Mãe querida, nesse mês de maio, sim, Maria, queremos nesse mês totalmente dedicado a Ti, depositar a nossa vida com ternura filial, com carinho filial, pois cremos, Maria, que a Senhora intercede por todas as nossas necessidades. A Senhora que nos pede para fazer em tudo o que o Seu Filho nos disser. Te pedimos, ó Mãe, interceda por essa nossa noite, interceda pelo nosso descanso, interceda pelos chefes de família que amanhã levantarão, indo para os seus trabalhos ou em busca dos seus trabalhos, pelas mães, ó Mãe. No próximo domingo estaremos celebrando o Dia das Mães, então queremos de maneira muito especial, muito carinhosa, colocar todas as mães que muitas das vezes carregam sozinhas o fardo de cuidar de toda uma casa. Te pedimos, ó Maria, que a Senhora olhe por cada uma de nossas mães, interceda por cada uma delas, as envolva com seu manto sagrado, não as desampare nas suas lutas, lágrimas e sofrimentos. Sim, Maria, cuidai de cada um de nós, nessa jornada, nessa caminhada rumo ao céu. Olha por cada um de nós, pelos jovens que vão em busca de seus futuros, através dos estudos, mas também, Mãe, aqueles jovens que ainda estão perdidos, iludidos pelas seduções da facilidade desse mundo. Sim, ó Mãe, interceda por cada um deles, porque eles encontrem o caminho do Teu Filho Jesus. Endireitem suas vidas. Ó Maria, quantas súplicas temos a colocar em Tuas mãos. Confiamos na Tua bondade. Por isso, a vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem
gloriosa e bendita. E estivemos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa. Santa e abençoada noite. Maria passou por aqui e viu a minha necessidade. Como mãe atenta aos filhos, ela se importa e apresenta a Jesus a minha súplica. Nos momentos mais difíceis, me toma em seus braços, enxuga as minhas lágrimas, me aponta o caminho para encher as minhas talhas e um milagre acontecer. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe, minha Nos momentos mais difíceis, me toma em seus braços, enxuga as minhas lágrimas, me aponta o caminho para encher as minhas talhas e um milagre acontecer. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe, minha mãe. Maria, Mãe de Deus, minha mestra e rainha, minha mãe. Maria, Mãe de Deus, minha mestra e rainha. Você escutou o programa No Trono da Graça, ser e fazer pela Igreja o que ela precisar. Até o próximo programa. Paz e avivar. Hoje é a festa do fogo. O novo Pentecostes vai acontecer. Unidos, esperando sua glória. Rádio Profecia, anunciando o Cristo.